Beleza. Então, exercício 49, né, capítulo 2, seção 6, seção de limites no infinito e assíntotas horizontais. Exercício 49 encontre uma fórmula para a função f que satisfaça as seguintes condições. Né? E aí ele dá essas condições aqui. No início dessa sessão, nós fizemos exercícios onde ele dava o gráfico de uma função e perguntava quanto valia certos elementos, certos limites, né? Depois ele pediu para nós desenhar, um outro tipo de exercício, ele pediu para nós desenharmos funções, só desenhar funções que satisfizessem certas condições, né? Tipo, nesse estilo, assim, aí era só para desenhar. Aqui ele está pedindo para nós fazermos o que? Para a gente dar uma fórmula, né? Explícita, né? Algébrica, né? De uma função que satisfaça todas essas aí. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer um esboço do gráfico de uma função que satisfaz isso aí para a gente ter uma ideia. Né? E aí a gente vai construindo passo a passo uma fórmula, né? uma lei para uma função que satisfaça tudo isso aí. Então, vamos começar. Então, para isso, deixa eu colocar aqui o nosso local de trabalho. Vou colocar aqui eixo X, eixo Y, né? Agora é eixo X. Ok. X e Y. Beleza. Então vamos lá. Primeira condição que ele pede é o quê? Ele quer que o limite da função quando x vai para mais ou menos infinito, né, para os cantos, seja zero. Ou seja, a reta y igual a zero é uma assíntota. Né? Então, quando vai para lá, ele vai para zero. Né? Ou vai oscilando, ou vai por baixo, ou vai por cima, e análogo para cá. Ou já vai no zero. Né? Eu não vou desenhar isso agora não, porque eu vou desenhar outras ideias para ver que jeito que a gente tenderia. Se seria por cima, por baixo, ou oscilando, seja o que for. Então vamos guardar essa informação aqui por enquanto. Essa daqui. Limite quando x tende a zero da função vai para menos infinito. Então, quando x tende a zero, independente de qual lado, vai para menos infinito. Então, no gráfico, teria que, quando x vai para zero, independente do lado, ela vai ter que descer. Né? Então, algo desse tipo vai ter que acontecer. f de 2 é zero. Eles querem que ela passe, vamos supor aqui, 1, 2, x igual a 2, ela vai ter que estar no nível zero. Então, é necessário que a função passe por aqui. Limite quando x tende a 3 pela esquerda da função é mais infinito. Ou seja, a reta x igual a 3, né? X igual a 3 é a assíntota vertical. Né? Da mesma forma que a reta y igual a 0 é uma assíntota horizontal, essa daqui é uma assíntota vertical. Né? Assíntota vertical. X igual a 3 aqui de novo. Ok, só essas informações. Beleza, então, quando x vai para 3 pela esquerda, vai para mais infinito, e pela direita, vai para menos infinito. Né? Então, vamos colocar essa assíntota x igual a 3. Aqui é 2, deixa eu marcar aqui que aqui é 2. Ok, vou marcar. Aqui é 2. E o 3 está por aqui e vai ter uma assíntota, né? O 3 está por aqui e vai ter uma assíntota. Beleza.
Então, quando x vai a 3 pela esquerda, vai para mais infinito. 3 pela esquerda vai para mais infinito, então ela vai ter que subir. O gráfico dela vai ter que fazer assim, né? E quando o x vai a 3 pela direita, vai para menos infinito. Então ela vai fazer algo, 3 pela direita, ela vai ter que descer, vai ser algo desse tipo aqui, né? Vamos para cá. Ok, tá bom, tem uma barriguinha, né? Então esse é o estilo. E quando ele vai para mais infinito, né? Para ir para menos infinito, vai ter que ir para zero. Então eu poderia, bom, é a gente que manda, né? A gente tem que fazer um negócio, poderia ser algo assim, ó. Vai para zero aqui, e esse daqui vai para zero. Eu não posso, deixa eu ver aqui. Bom, daqui eu não posso vir cortar aqui por causa dessa parte, né? Ela deixaria de ser função, né? Se eu pegasse aqui, né? Pegasse aqui e viesse para cá, deixaria de ser função, né? Então não tem isso aqui. Então, na verdade, a única parte que pode sair daqui para tender para zero seria daqui, e a forma mais natural possível seria fazer algo desse tipo, né? Beleza. E como ela tem que passar por aqui, aqui ela vai para mais infinito, aqui para menos infinito, então provavelmente seria algo que corta por aqui, né? Então, deixa eu ver aqui, poderia ser algo do tipo assim, ó. Vamos pegar isso aqui primeiro. Ok. Então ela sai daqui, passa aqui no 2. Algo do tipo. Eu sempre faço a barriga aqui. Caraca, mano. Mas vocês entenderam. Beleza. Então, esse é algo do tipo, a função, né? Ela passa aqui pelo 2, né? Pelo 0 quando x é 2 e tal. Essa é a função que a gente tem que desenhar. Ok? Se isso aqui fosse o exercício no estilo dos anteriores, a gente já teria terminado o exercício. Beleza. Munido dessa informação, agora nós vamos trabalhar o seguinte. Como que nós construímos funções do... Deixa eu colocar uma tela aqui que seja branca, né? Aqui, ó. Por exemplo, eu vou começar o seguinte. Olhe para essa função aqui, f de x é igual a 1 sobre x. É a função mais simples que tem com assíntotas horizontal e vertical. Tem uma de cada. É a função mais simples do capítulo, né? Como é que é o gráfico? Como é que seria o gráfico dessa função? Isso aqui é uma hipérbole, né? Se você chama de y, isso aqui passa o x para lá, vai ficar x vezes y igual a 1. É uma hipérbole lá na geometria analítica, só que ela tá rodada a 45 graus, né? Mas o gráfico dela é algo desse tipo aqui. A gente já fez isso, eu acredito que já fez gráfico dela ou parecido. Aqui, ele não faz essa voltinha aqui para cima, hein? Essa saída aqui ele não faz não, ele só tende pro x, ele não sobe não. Não faz essa barriguinha aqui também não, mas tá ok, cara. Deixa eu fazer de novo esse daqui. Mas vocês entenderam. Você não pode sair, né? Ele vai tender, você não pode sair de volta. Okay? Então, esse daqui é o gráfico dessa função, né? É a mais simples que tem, né? Quando o x vai para mais infinito, isso aqui vai para zero, né? E por valores positivos, né? Então, isso aqui desce para zero, que é o que está acontecendo aqui, ó. Mais infinito, ele desce para zero. Então, faz isso aqui. Quando x vai para menos infinito, isso aqui vai para zero. Por valores negativos, então ele sobe para zero. Então, quando x vai para menos infinito, ele sobe para zero. Então, o gráfico faz isso aqui. Quando x vai para zero pela direita, né, eu estou fazendo rápido porque a gente já está no final do capítulo, a gente já fez
né? Exercício muito mais complicado, né? Análise muito mais complicada. Quando x vai para zero pela direita, né, o de cima já está fixo, o de baixo está indo para zero, então o resultado seria ou mais ou menos infinito. O sinal aqui do 1 é positivo, zero pela direita positivo, mais com mais dá mais, então isso aqui vai para mais infinito, quando x vai para zero pela direita. Então é isso que ela está fazendo, está subindo aqui. E análogo aqui, quando x vai para zero pela esquerda, positivo, negativo, menos infinito. Então, ele zero pela esquerda, ele desce, por isso faz isso aqui. Então, esse aqui é o gráfico dela, né? O que eu estava dizendo é que se você olhar, né, ela 45 graus assim, né, isso aqui são os ramos da hipérbole, né? E esse aqui são as assíntotas da hipérbole, né? Então ela tem duas assíntotas. Quais são as assíntotas? Vamos escrever aqui. Eu estou falando esse daqui porque a gente vai construir, né? A gente vai construir uma função, né? Então vamos começar construindo. Assim, a primeira coisa que nós vamos falar aqui é quem são as assíntotas, né? Deixa eu colocar assim, as assíntotas. Vai ter uma vertical, né? A vertical e a horizontal. Ok. 3 pontos aqui não, cara. Ok. Ok. Quem que é a assíntota vertical? É a reta x igual a zero. Ok. X igual a zero. Isso aqui vai ser importante pra gente. E a horizontal, y igual a zero. Y igual a zero. Beleza? Ok. Vamos deixar essa informação aqui no ar. Daqui a pouquinho a gente volta para ela. E vamos pensar o seguinte agora. Nós temos aqui uma função. Vamos pegar aqui uma função g. Uma função g de x. Ok? Dado uma função g de x, vamos pensar o seguinte. Ó. Dado uma função g de x, suponho que ela está... que isso aqui seja o gráfico da função g de x. É esse aqui, ó. Vou olhar aqui de amarelo aqui. Epa. Isso aqui é o gráfico de uma função g, ok? G de x. Então, a partir dessa função, eu consigo montar uma função h de x. H de x, que seria nós transladarmos a g ou para a direita ou à esquerda, ou então para cima e para baixo. Como que nós faríamos para pegar essa mesma função, esse mesmo gráfico, e simplesmente só transladar certas unidades para a direita, certas unidades para a esquerda, certas unidades para cima e para baixo. Isso aqui é a matéria lá do capítulo 1. Né? Enquanto eu estou gravando isso aqui, eu não passei pelo capítulo 1, eu comecei logo do 2. Né? Não sei se no momento que você assiste tem alguma informação do 1. Mas isso aqui é do capítulo 1, eu só vou meio que passar, não tão com todos os detalhes, porque lá a gente faz muito. Né? Como é que eu construiria uma função que eu pegaria aqui h de x? Né? Eu tenho aqui a minha g de x. Se eu quiser deslocar A unidades para frente, 10 unidades para frente, né? Eu vou subtrair 10. Isso aqui é o gráfico da g de x, ok? Então, lá no argumento da g, se eu quiser pegar esse mesmo gráfico e deslocar 10 unidades para lá, eu tiro 10 aqui. Por quê? Porque significa que quando x for 10, aí que o argumento vai ser zero. Né? Então, substituir 10 aqui equivale a substituir zero aqui. Ou seja, o gráfico dessa função, as coisas ocorrem aqui 10 unidades deslocadas para a direita. Se eu quiser deslocar isso aqui para cima ou para baixo, por exemplo, 20 unidades para cima, aí eu somo. Né? Então eu somo 20 unidades.
Okay? Então, basicamente, se eu fizer isso, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse gráfico, deslocando 10 unidades para a direita e 20 unidades para cima, mas o gráfico é o mesmo, porque eu só fiz o deslocamento. Okay? Então, eu faço o deslocamento exatamente fazendo isso. Okay? Então, isso significa que se eu quiser deslocar A unidades para lá e B unidades para cima, então o que eu faço? No lugar do 10, eu coloco o valor que eu quiser. Eu vou colocar o valor arbitrário, que é o valor A. Okay? Então, A e aqui B. Se eu fizer isso, eu estou transladando o gráfico da minha função 10 unidades à direita e B unidades para cima. Ok? Se eu quiser transladar 10 unidades para a esquerda, só eu somar 10. Se eu somo 10, aqui é o contrário e aqui é normal. Se eu quiser transladar 50 unidades para baixo, eu subtraio 50. Ok? Só para a gente ter uma ideia aqui de um exemplo que eu... Daqui a pouquinho a gente vai trabalhar com esse daqui. Só para a gente ter uma ideia. Isso aqui é uma tangente. Eu posso deslocar aqui, ó. Aqui eu estou deslocando ela verticalmente. Okay? Isso aqui é o gráfico da tangente. Estou deslocando ela verticalmente. E aqui eu desloco horizontalmente. Okay? Eu montei a função de forma que ela faça isso. Né? Aqui ela está adicionando ou subtraindo o número lá no argumento da função. Né? E aqui ela está adicionando ou somando lá fora da função. Tem outros tipos de distorções que a gente faz, que nós vamos ver aqui. Se eu mexer com um outro tipo de distorção. Opa. Sai daqui, tio. Travou? Se eu mexer com outro tipo de distorção, né, ela faz algo desse tipo. Tem vários outros tipos de distorções. Mas é só para a gente ver que se você somar ou subtrair número no argumento, ele faz um translado na horizontal. Somar ou subtrair número fora da função, ele faz um translado na vertical. Beleza. Agora vamos unir essa informação com essa informação aqui de cima. Vamos voltar para cá. Eu tenho essa função, f de x igual a 1 sobre x, que me gera esse gráfico, cuja a assíntota vertical é essa daqui, o x igual a 0, e a horizontal y igual a 0. Ok? Então, a questão é, eu quero fazer eu queria que minha assíntota fosse, a vertical, ao invés de ser o 0, o x igual a 0, eu queria que ela fosse, por exemplo, aqui, vamos supor que fosse 2, ok? Deixa eu colocar uma reta mesmo aqui. Suponha que aqui seja 2, por exemplo. Aqui seja o 2. Ok? E aí, na verdade, eu queria que essa função ela fosse assim, olha. Mais ou menos nesse estilo aqui, ó. O mesmo estilo, só que assim, que ela fizesse algo assim, ó. Assim e assim. Ou seja, ao invés dela estar assintotando o x igual a 0, ela está assintotando o x igual a 2. Vocês entenderam? Ok? E aqui no y igual a 0, normalmente. Eu queria que ela fosse desse jeito. Né? Então, o que eu faço? Eu simplesmente pego esse vermelho e desloco para o verde. Eu desloco 2 unidades à direita. Para eu deslocar 2 unidades à direita, basta eu chegar dentro dessa função aqui e subtrair 2. Ok? Então, a minha função verde, eu vou chamar de F1, por exemplo, só para a gente trabalhar aqui. A minha função verde, que ela está deslocada ali, como é que seria a expressão dela? F, né?
f1 de x, ela seria, só para a gente trabalhar um pouquinho, seria a f de x menos 2. Mas quem que é a f de x? A f de x é 1 sobre x, então a f de x menos 2 é 1 sobre x menos 2. Né? É isso que está no argumento da f, então é isso que tem que descer aqui. Né? Que é o que está acontecendo aqui. Né? O que está dentro do argumento da f fica no denominador. Então, essa função 1 sobre x menos 2 vai gerar uma hipérbole, né, uma função desse tipo, com esse tipo de gráfico, só que a assíntota vertical dela é a reta x igual a 2. Ok? X igual a 2. Essa reta aqui. Ok? Agora, e se eu quisesse pegar essa reta verde aqui também e eu transladasse para cima ou para baixo de tal forma que a assíntota não fosse a y igual a 0, né? Ela fosse um pouco mais para baixo, por exemplo, né? Ou mais para cima, né? Então, moral da história, vamos fazer um outro gráfico aqui para não ficar muito carregado, né? Vamos fazer um gráfico aqui. Então, suponha que eu tenho aqui, ó, tenho o plano cartesiano está aqui, e aí eu tenho aqui a reta x igual a 2, e aqui a reta y igual a 1, por exemplo. Beleza. Então aqui é o 2. Aqui é o 2 e aqui é o 1. Okay? E aí eu quisesse que a minha função fizesse isso aqui, ó. O mesmo estilo lá que ela fazia com os eixos, só que eu quero que ela faça isso aqui agora. Okay. Aqui. Não tem a barriguinha, hein? E aqui. Beleza? É o mesmo estilo, né? Continuaria aqui para cima e tal, né? É o mesmo estilo da outra, só que ela, né? A distância aqui é a mesma, entendeu? Porque não tá bem feita, né? Mas eu não estou querendo ser muito preciso agora, né? Só para dar ideia. Então a pergunta é: qual que seria uma expressão, uma lei para a função cujo gráfico é esse aqui? Essa é a questão, né? Então, o que eu teria que fazer? A partir da minha f, a minha f de x é 1 sobre x, né? Eu teria que montar uma f2 de x. A minha f2 de x seria o quê? A minha f de x original. Como eu a trasladei 2 unidades para lá, então eu teria que tirar 2 unidades do argumento. Como eu subi, note que é a mesma função, só que ela está deslocada 1 unidade para cima, né? Comparado com o que estava aqui, né? A vermelha aqui, né? Ela tá aqui no 0, ela vai ser deslocada 1 unidade para cima, né? Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que somar 1 unidade. Ok? Então, a minha f2, ela teria a seguinte expressão: 1 sobre x menos 2 mais 1. Ok? Essa daqui é a expressão que gera exatamente essa daqui, essa vermelha. Ok? Bom, então essa é a ideia. Quem são as assíntotas aqui, né? Quem são as assíntotas nessa daqui? As assíntotas são x igual a 2 e y igual a 1. Essa daqui é a vertical, essa daqui é a horizontal. Ok? Beleza, então essa é a ideia para a gente começar da mais simples e a gente fazer um translado. Ok? Agora vamos, munidos dessa informação, vamos à questão. Eu quero montar
uma função desse tipo, ok? Eu tenho uma assíntota, só voltando aqui, se eu colocar, eu não vou escrever não, mas, ok, deixa eu colocar aqui, mais uma informação. Suponha que eu pegue aqui, uma função, ok? Aquela função original que a gente estava trabalhando, essa daqui é 1 sobre x, né? Essa daqui é 1 sobre x, ok? Essa daqui é 1 sobre x. Se eu multiplicar por menos 1, ela vai fazer o contrário aqui, ela vai fazer isso aqui, ó. Vai ficar desse jeito. Então, essa daqui é a menos 1 sobre x, enquanto que essa daqui é a 1 sobre x, ok? F de x igual a 1 sobre x, essa daqui. Quando eu multiplico por menos 1, eu faço essa reflexão em torno do eixo x, do eixo aqui, né? Desse eixo y. Ok, ela fica desse jeito. E aí vale todas as situações. Se eu quiser transladar essa daqui para a direita ou à esquerda, eu vou somar no argumento. Se eu quiser transladar para cima ou para baixo, eu vou somar fora da função. Então, vale o mesmo estilo. Mais uma informação. Ok. Então, agora vamos olhar. Essa aqui é a função que eu quero construir. Note que isso aqui, olha, esses aqui, eles se parecem os ramos daquelas funções que a gente acabou de construir, né? Elas têm o mesmo estilo, né? Aqui é a reta x igual a 0, ok? A assíntota x igual a 0, ok? Aqui é a assíntota x igual a 3, ok? Aqui é a assíntota y igual a 0, ok? Então, para a gente gerar algo desse tipo, que tivesse uma assíntota y igual a 3, o que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer o seguinte. Vamos considerar essa daqui, ó. Vamos resetar os nomes e começar, né? Aqui, eu pego essa aqui. 1 sobre x. Para ter o x sobre 3 como assíntota, 1 sobre x menos 3. Olha para essa daqui. 1 sobre x menos 3. Qual que seria o gráfico dela? Vou fazer algo desse tipo aqui. Aqui no 3, né? Aqui no 3, ela faria o quê? Ela desceria aqui. X menos 3, na verdade ela faria isso aqui, ó. E aqui, isso aqui. Ok? Ela não cruza aqui. Mas o que eu estou dizendo é que quando eu tiro 3, ela vai fazer esse tipo aqui. Essa daqui vai gerar esse tipo aqui. Aqui no 0, isso aqui é o eixo y e tal. E assim vai. Ok? Vamos voltar lá no nosso daqui. Eu quero que o ramo esteja aqui pela direita. Ok? Então, quando o ramo estiver aqui pela direita, então na verdade eu teria que fazer o quê? Eu teria que multiplicar por menos 1. Né? Porque aí o ramo ficaria pela direita. Então eu vou pegar aqui, ó, menos 1. Então na verdade eu vou gerar uma que tá agora desse jeito que está assim, ó. Né? Vem para cá, aqui e a outra assim. Né? Então essa daqui que eu geraria. Okay? Eu não teria mais essa aqui. Ok. Então essa parte aqui se parece com... Pode ser uma parte, pode ser esse ramo. Ok? Pode ser esse ramo. Se eu colocar... Agora, como é que eu faço que a reta x igual a 0 seja uma outra assíntota da minha função? Né? Eu preciso que aqui embaixo tenha um x menos 0, vamos dizer assim, para isso aqui se tornar assíntota. Né? Então eu vou gerar essa outra aqui, ó. Vou gerar aqui essa F1.
f1 de x igual, vou colocar assim, ó, menos 1, x menos 3, e aqui x menos 0, só para deixar explícito, né? Então eu sei que 3x igual a 3 e x igual a 0 vão ser assíntotas, ok? Se a gente fizer isso aqui equivale, né? Deixa eu só escrever senão alguém vai que vê de relance vai achar que eu sou louco de ter colocado subtraído 0 aqui e deixado, né? Mas seria mais ou menos isso aqui. Isso aqui vai gerar que tipo de função, né, de gráfico? Isso aqui vai gerar um gráfico mais ou menos desse estilo aqui, né? Eu tenho 0 e 3 aqui, com menos lá, né? Então, quando x tende a 3 pela direita, esse daqui é positivo, isso aqui é positivo, negativo, então ele vai estar descendo aqui. Então ela vai estar fazendo isso aqui. Quando x tende a 3 pela esquerda, por valores menores, isso aqui é negativo, isso aqui é positivo, negativo, menos com menos dá mais, ele vai estar subindo. Okay? Então tá razoável por enquanto tem essa parte e essa parte aqui. Eu não sei, eu não passo pelo 2, mas está subindo aqui. E quando x tende a 0, vamos pegar aqui pela direita, né, por valores maiores do que 0, esse aqui é positivo, esse aqui fica negativo e esse aqui fica negativo. Então positivo, negativo, negativo. Menos com menos dá mais. Então isso aqui vai estar indo para mais infinito. Então essa daqui vai estar fazendo o seguinte, aqui, ó. Ela vai estar subindo aqui. Ó. Quando x vai para cá, ela vai estar subindo. Não é o que nós queremos, ok? Não é o que nós queremos. Então o fato é, se você suponha que a gente consiga arrumar isso aqui para ele ficar para baixo aqui, ó. Suponha que a gente conseguisse arrumar isso aqui para ficar para baixo. Quando a gente for tentar arrumar isso aqui para ficar para baixo, sei lá, colocar um quadrado aqui também, para não fazer diferença o x tender para 0 por qualquer lado, né, para os dois ficarem para baixo e tal. Toda vez que a gente for tentar arrumar aqui, os que estão aqui vão ficar desarrumados. Esse aqui vai desarrumar e assim por diante. O de cima vai para baixo e tal. Então, eu passei o tempo inteiro aqui até agora, exatamente para te dar uma ideia de como você tentaria resolver, para mostrar e te falar que dessa forma eu tentei, né? E dos que eu tentei eu não consegui arrumar uma expressão simples assim que fizesse o que essa daqui faz. Ok? Isso significa que nós vamos pegar o que eu falei, nós vamos utilizar ainda, né? Mas o que eu estou dizendo é que se isso aqui, por exemplo, fosse para baixo, fizesse assim, né? Talvez aquele tipo de 1 sobre x menos alguma coisa, x menos outra coisa, desse uma ajeitada nele, provavelmente daria certo. Mas como ele faz isso aqui, quando você arruma esse daqui, quando vem para cá, para arrumar esse aqui, desarruma o anterior. Eu não consegui. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer algo que talvez você não goste, mas é válido, né? Definir uma função que tem mais de uma lei. Então vou definir uma função que tenha essa daqui, que tem uma lei para x menor do que 0, uma lei para x maior do que 3 e uma lei para x entre 0 e 3. Né? Aí, para x menor do que 0, para fazer só esse ramo, a gente usa tudo que eu falei. Para x maior do que 3, para fazer esse ramo, também. E aí, para x entre 0 e 3, a gente vai usar uma distorção da tangente, que a gente vai falar nisso agora. Vocês entenderam? Então vou abrir uma nova página aqui e nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos montar uma função, reseta lá os nomes da função, vamos montar aqui uma função f de x, ok? Que ela tem três leis,
ok? Ela vai ter uma certa lei para x menor do que zero, né? X menor do que zero. Vai ter uma outra lei para x entre 0 e 3. E vai ter uma outra lei para x maior do que 3. Porque aí nós vamos ter definido a função para essa parte, esse ramo e o ramo do meio. Okay? É isso. Aí, com o que a gente falou, a gente já consegue ter uma ideia de quem seria para x menor que 0 e para x maior do que 3. Okay? Usando as informações que a gente teve. Para x menor do que 0, como é que a gente fazia um ramo desse aqui? A minha função, quando x vai para menos infinito, ela tem que subir para 0. Quando x vai para 0 pela esquerda, ela tem que tender para menos infinito. Esse daqui é o ramo da primeira função, né? Daquela que a gente desenhou assim na primeirinha, 1 sobre x. Né? Seria esse ramo aqui, ó. Então é a 1 sobre x nessa região. Então eu só pegaria essa função, 1 sobre x, e pensaria e olharia para ela só nessa parte, de 0 para trás. Então a primeira lei é simples. É 1 sobre x. 1 sobre x nessa região. Ok? Para essa daqui, o que essa daqui está fazendo? Essa daqui, ela se parece com um ramo de quem? Né? A gente pode pensar, nós podemos pensar nela como se fosse assim, né? O mesmo estilo aqui, né? Só que ela assintota aqui no 3, né? Ela faz algo desse tipo assim, ó, aqui e aqui. Né? Então, é a função menos 1 sobre x, que farei isso aqui usando os eixos, só que transladada 3 unidades para cá, à esquerda, à direita. Então, seria desse tipo. Né? Eu só pegaria lá o argumento e colocaria menos 3, usando a mesma ideia. Peguei a função verde que se assintota aqui e desloquei 3 unidades. Então, isso geraria esse ramo aqui. Né? Esse ramo aqui. Então, para a função, quando x é maior do que 3, note que no 0 e no 3 ela não está definida. Então, são só nessas regiões estritamente menor, estritamente maior e estritamente entre, vamos dizer assim. E esse ramo aqui, para x maior do que 3, seria essa daqui. Ok? Então, vou colocar isso aqui, menos 1 sobre x menos 3. Vou colocar do jeito que está, porque eu poderia colocar 1 sobre 3 menos x. Mas eu vou colocar menos 1 sobre x menos 3. Só para deixar explícito aqui com a ideia aqui. Aqui. Menos 1 sobre x menos 3. Ok? Deixa eu só ver que horas são aqui. Caraca, mano. Eu tenho que colocar uns negócios aqui no... Pessoal, espera 30 segundos. Eu tenho que colocar uns pães de queijo aqui no forno, cara.
Comando. É porque demora uns 45, 50 minutos para assar. E eu tenho horário para sair daqui a pouco, né? Não para eu sair. Beleza. Então agora falta só essa daqui, né? Então quem seria essa daqui? Essa daqui, ela teria que fazer o quê? Ela teria que fazer algo desse tipo, né? Aí o que a gente pode fazer? Você pode dividir em duas partes também, pegar de 0 a 2, fazer um ramo aqui, depois de 2 a 3, fazer outro ramo aqui, transladando e tal. Pode. Eu vou te dar a dica do jeito que eu fiz, ok? Bom, olhando para isso aqui se parece com o gráfico da tangente. Então eu vou mostrar aqui a ideia aqui do... É exatamente aquela que eu estava mostrando aqui. Deixa eu usar aqui o PC aqui. Aqui, ó. Isso aqui é o gráfico da tangente. Eu posso transladá-lo aqui na vertical, ok? Na horizontal, aqui. Né? Essas duas retas aqui são as duas assíntotas verticais, né? E eu posso fazer uma distorção nele também, né? Eu posso fazer uma distorção que vai fazer ele... Isso aqui é um tipo de distorção, ok? A gente pode distorcer de várias formas. Mas moral da história é que eu posso fazer uma distorção de tal forma que isso aqui fica... Né, se esse aqui for o centro dela, vamos dizer assim, então a distância dela até a assíntota, né, essa distância ela pode ser... Eu posso fazer o tamanho que eu quiser, basta eu distorcer a função. O que nós vamos fazer aqui é distorcer, vamos construir a função distorcida necessária para fazer o que a gente precisa fazer. Ok? Então vamos olhar para esse daqui. Imagine que isso aqui fosse o gráfico de uma tangente, né? Que ela se parece, né? E ela tem que passar aqui pelo 2, né? Então a ideia seria o seguinte. Primeira coisa, qual que é o tamanho entre essas duas assíntotas verticais? 3 unidades, porque aqui é o 0, né? Aqui sai do 0 e aqui vai até o 3, né? Do 0 até o 3. Ok. Então, eu preciso que a distância das minhas assíntotas sejam até 3 unidades. Então, eu vou montar uma tangente, uma função tangente, de forma que o ponto central dela até a assíntota seja 1,5 e aqui 1,5 daqui. Então, fica 1,5 para cada lado, dá 3. Né? Bom, então, deixa eu mostrar aqui geometricamente como é que faria, a gente passa aí para a álgebra. Ok? Então a gente faria o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar esse beta aqui que seja distorção, vou colocar igual a 1,5. Olha lá, 1,5. Agora eu vou colocar o vertical, vou zerar aqui no vertical por enquanto. Ok? E no horizontal eu vou deslocá-lo para 1,5 também. 1,5. 1,5. Beleza. Dá um zoom aqui para a gente ver. Então tá mais ou menos isso aqui, ó. Então tá mais ou menos isso aqui. Pense isso aqui da seguinte forma. Vou fechar aqui, beleza, ok. Pense isso aqui da seguinte forma. Vou colocar
eu tenho aqui a minha assíntota no 3, aqui no 0, né? Aqui tem um ramo lá da minha função e o outro ramo da função faz isso aqui, ok? Então essa é mais ou menos a função que eu queria, né? Olha lá, né? Então os dois ramos aqui já estão construídos, só tem essa daqui. O único detalhe é porque, né, quando x tende a 0 vai para menos infinito, 0, 3 pela esquerda vai para mais infinito. O único probleminha que ela está passando no 2, e aí como é que eu resolvo esse probleminha aqui? Eu simplesmente faço uma translação na vertical até essa linha cortar o 2. Então eu vou fazer aqui aqui, ó. Cortar vertical 2. Aqui. Ó, algo do tipo, ok? É porque o incremento dele tá indo muito, né? Mas acho que vocês entenderam a ideia. É possível você fazer um deslocamento, é porque o incremento dele está de 0.1. Se eu colocar 0.01, aí ele vai passar por cima do 2 certinho e tal. Mas eu faço um deslocamento na vertical de tal forma que essa curva passe em cima do 2. Aí fica o gráfico que eu quero. Ó. Entendeu? Aqui, ó. O gráfico que eu quero. Esses ramos eu já tenho. Esse daqui eu acabei de construir. Ok? Aí a questão é como construir essa daqui. Aí o que a gente vai fazer é construir essa daqui. Agora. Beleza? Entendeu? O que nós vamos fazer é construir essa daqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é... Bom, vamos lá. Vamos trabalhar aqui com a tangente agora. A tangente, vou chamar aqui de f, que é f de x igual a tangente de x. Como é que é o gráfico dela? Não vou ser muito preciso aqui agora não, vou fazer... Então, tá mais ou menos assim. Aqui é o menos π sobre 2, né? Aqui é o π sobre 2. Então, x igual a π sobre 2 e x igual a menos π sobre 2 são as assíntotas da minha tangente, né, da função tangente. Ela faz esse estilo aqui e assim. Então, ela passa aqui pela origem, ok? π sobre 2 é mais ou menos 1,57 e vai lá, né? É um número irracional, né? Ok, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? É fazer com que a minha tangente, essa distância seja exatamente 3 unidades. Né? Então essa é a distorção mais cautelosa que a gente tem que ter. Né? Como que eu vou sair desse valor aqui, de menos π sobre 2 até π sobre 2, e vou distorcê-la de tal forma que ela vai até o valor que eu quiser, até beta e menos beta, entendeu? À vontade, entendeu? Essa é a questão. Então, eu quero gerar uma função, eu quero gerar uma tangente que faça isso aqui, ó. Deixa eu continuar aqui, só para dar um exemplo aqui no mesmo... Né? Suponha que eu pegue aqui é um valor aqui que é menos beta, e aí o tamanho dele aqui para beta, ok? Beta é simétrico, ok? É beta e menos beta. Então, e beta é um valor qualquer, positivo, né? Que aí menos beta fica sendo negativo. E eu quero que a minha função fique distorcida aqui, ó. A função tangente, né? Que ela faça isso aqui, ó. Ok? Então, essa é a ideia. Essa aqui, a vermelha é a original e a azul é a distorcida, que vai até beta, e beta é arbitrário. Porque aí eu vou e marco beta igual a 3. Aí ele fica exatamente com o tamanho 3. Ok? Então, como que eu faço essa distorção? Eu tenho que fazer o quê? Nessa minha nova função, aqui, nessa minha função azul, quando x tende a beta, a minha função tem que explodir para mais infinito.
no estilo da tangente, então ela tem que, da função tangente. Então ela tem que explodir para mais infinito. Então o que eu tenho que fazer? Vamos construir essa função aqui. Eu tenho que fazer o seguinte, a minha distorção vai ser uma distorção da forma A que multiplica x. Okay? Essa daqui vai ser uma distorção. Eu quero achar quem que é o A. Eu vou chamar essa função aqui de g. Okay? Então g de x é a tangente de AX. Né? E eu quero o quê? Eu quero que o meu x tenda para beta. Okay? Eu quero que o meu x tenda para beta. E quando... A minha função g vai ser essa daqui, vai ser a azul. Okay? Eu quero que quando o x tenda para beta, a função vai para mais infinito. Então, o que eu quero? Que quando o x tenda para beta, como que eu faço para essa função ir para mais infinito? Basta que o argumento vá para π sobre 2. Então, quando o x for para beta, que é o valor que eu quero, arbitrário, eu preciso que o A vá para π sobre 2, porque se o A for, desculpa, o A não, o AX vai para π sobre 2, que quando a x vai para π sobre 2, a tangente vai para mais infinito. Então, baseado nessa ideia, eu tenho a seguinte imposição. Eu tenho aqui que o limite desse argumento, a gente chama de argumento que vem dentro da função, de uma função trigonométrica. Ok? Na verdade, de qualquer função, né? Então, esse argumento aqui, quando o x tende a beta, né? Quando o x tende a beta, eu preciso que esse argumento tenda a quem? A π sobre 2. Eu estou assumindo que o beta é positivo, eu estou assumindo que ele está tendendo a beta por valores menores que beta, né? Do jeito que está lá, né? Ok? Então, esse argumento tem que tender a π sobre 2 por valores menores que π sobre 2. Se isso acontecer, se isso aqui tender para π sobre 2, a tangente dele vai para mais infinito. Então, essa imposição aqui, que é a imposição que vai nos dizer quem que é o A. Ok? Então, a pergunta é, né? Pergunta quem é A. Pergunta quem é A. Ok? Bom, aí a gente resolve o limite, né? Aqui não tem problema nenhum, A é um número real, não tem nenhum, então eu posso simplesmente chegar, substituir o beta aqui e isolar o A. Quando eu substituo aqui, eu vou ter o quê? A vezes beta, isso aqui é igual a, esse beta aqui ficou terrível, beta, beta é igual a π sobre 2. Então eu isolo A aqui, então o A é quem? π sobre 2 vezes beta. Então esse é o meu A. Então quem que é a minha função? Né? Vou olhar para... Meu Deus. Vou olhar para... Acho que foi muito para o canto aqui. Vou olhar aqui para isso aqui, né? O A é isso aqui. Então, quem que é a minha função? A minha função que eu estou definindo, ela é a minha função G, que é a tangente de AX. Mas o A bom para gente, o A bom para gente é esse daqui, π sobre 2 beta. Então, eu vou jogar esse A aqui, ok? Vou pegar esse A aqui e mandar para cá. Ok? Então, quem é que vai ser minha função G? Minha função G, que ela está distorcida, ela vai de menos beta até beta. Simplesmente ela será tangente de π sobre 2 beta vezes x. Só isso. Essa é a função distorcida, é a G. E aí o beta é o que a gente quiser. Então vou colocar aqui, desse lado aqui. Então essa função aqui é quem? Vou colocar ela de azul aqui também para acompanhar. Então essa aqui é a minha função g de x, que é igual a tangente de
π sobre 2 beta vezes x. Essa função é a função, essa daqui é a função g, que ela é a tangente distorcida para o tamanho beta, 2 betas, né? Um beta para cá, outro beta para lá. Por exemplo, suponha que o beta seja exatamente o π sobre 2. Né? Se o beta for exatamente o π sobre 2, joga π sobre 2 aqui. Quando você coloca π sobre 2 aqui, vai cancelar o π com π, o 2 com 2, vai ficar só o x. Então, quando o beta coincidir com π sobre 2, a minha g é a tangente de x. Ponto. Não, ela é a original. E aí, quando eu quiser, né, distorcer ela para beta, eu só faço aqui, π sobre 2 beta x. Beleza, essa é a primeira distorção. Beleza, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar... Não era essa daqui não, eu quero o gráfico. Não é esse aqui não, o gráfico tá para onde? Beleza, eu quero que o tamanho, né, esse tamanho aqui seja 3, então ela vai ficar aqui no canto, aqui no 1,5, ela vai ficar no 1,5, vai começar, e o beta vai ter que ser mais 1,5, porque aí ela vai do 1,5 até mais 1,5, que é o beta, vai para 3, e o 1,5 para trás vai para 0. Então ela fica centrada aqui no meio e vai de menos beta, que é 0, até beta, né? Que seria o 3 aqui, né? Mas ela é deslocada para 1,5. Né? Então, moral da história, o tamanho do meu beta tem que ser 1,5, ok? Então, o tamanho do meu beta tem que ser 1,5. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar 1,5 aqui, ó. Então, queremos beta igual 1,5. Isso aqui é beta. Okay? Então, isso aqui dá o quê? Como é que fica a cara da minha função? Aqui. Eita, rapaz, escrever aqui, mano. Deixa eu apagar esse negócio aqui. E só escrever só. Isso aqui vai ficar assim, ó. G igual a tangente de quem? Π sobre 2 vezes 1,5. Π sobre 3, né? 2 vezes 1,5 é 3, então é π sobre 3. Π sobre 3 vezes x. Π sobre 3 vezes x vai gerar quem? Vai gerar uma função, né? Uma função tangente que tem exatamente 3 de distância entre as duas assíntotas verticais. Beleza? Beleza. Mas essa função aqui que eu acabei de definir, o que está acontecendo? Ela tá centrada. Essa função aqui que eu acabei de definir, ela ainda está centrada no 0. Agora eu vou ter que transladá-la até 1,5. Porque quando eu fizer isso, transladá-la até 1,5, aí ela vai ficar com centro no 1,5, vai 1,5 para frente e 1,5 para trás. Aí fica de 0 a 3 certinho. Como que eu faço para transladar a função para a direita? 1,5 para a direita. Essa função, como é que eu translado ela 1,5 para a direita? Essa aqui é a minha função g. Então eu vou pegar aqui. Essa aqui é a minha função. Está muito alto esse negócio aí, cara. Ok, deixa desse jeito aí. Então essa daqui é a minha função g. Ok. Ela está transladada 1,5 para a direita. Eu vou gerar uma G1. Uma G1. Ó. G1 de x vai ser a minha G transladada 1,5 para a direita. Então, eu subtrair 1,5. Okay? Então, como é que vai ficar a minha função? No lugar do argumento x, eu vou colocar x menos 1,5. Então, vai entrar aqui, ó, x menos 1,5. Entre parênteses, multiplicando isso aqui. Então, vai ficar como? Isso aqui vai ficar, a minha G1 vai ficar tangente de... Como é que é? Π sobre 3, né? Que multiplica x menos 1,5. Beleza. Então, essa daqui, agora sim, essa daqui, ela é essa função que vai de menos 1,5 a 1,5, só que ela está transladada 1,5 para frente.
Então ela vai de 0 a 3. Ok? De 0 a 3. Vamos desenhar o gráfico dela aqui, porque agora a gente vai ter que fazer um desnível na vertical. Vamos desenhar o gráfico dessa função aqui. Então tá mais ou menos o seguinte, eu tenho aqui o eixo x, o eixo y, o eixo x, vou colocar as... Vamos supor que o 3 esteja aqui, ok? Só supor que o 3 esteja aqui. Então o 3 está aqui, vamos supor que o 1,5 está por aqui, mais ou menos, o 1,5 está por aqui, né? Aqui está o 0, 1,5 e 3, então a minha função está fazendo algo desse tipo aqui, né? Está fazendo isso aqui, é a tangente, né? Essa função que eu acabei de desenhar é a minha G1, ok? Essa daqui é a minha G1. É a G1, ok? Tá desse jeito, passa no 1,5, vai mais 1,5, 3 e 0. Só que eu queria que ela passasse no 2, né? Eu queria que ela passasse... o 2 vai estar mais ou menos por aqui, né? Eu queria que ela cortasse no 2. Então o que eu vou fazer? Eu vou descê-la um pouco até... Né, tem como eu descer até ela cruzar exatamente no 2. Aí fechou, porque uma vez que ela cruza no 2, ela vai estar passando pelo 2. Quando x tende a 0 pela esquerda, ela vai para menos infinito. Quando x tende a 3 pela... Quando x tende a 0 pela direita, vai para menos infinito. A 3 pela esquerda, vai para mais infinito. E passa pelo 2. Então, só preciso transladar ela para baixo. Aí a questão é, que tanto? Essa é a questão. Que tanto que eu translado, que eu a translado para baixo? Bom, o que eu preciso saber? Essa daqui é a G1. Quanto vale esse valor, esse tamanho aqui, ó? Vou colocar aqui. Daqui até aqui. Quanto é que vale esse tamanho? Esse tamanho é exatamente... Vamos pegar só meio que no olho aqui, né? Esse tamanho aqui é exatamente quem? É a G de 2, não é? A G1... Chamar de G1, cara. Chamar isso aqui de H, mano. Pô, cara. Chamar isso aqui de H. Para não colocar subíndice, né? Então, eu vou chamar isso aqui de H. Eita. Então, aqui, ó, essa daqui é a minha H. Então, essa daqui é a minha H. Então, essa daqui é esse valor aqui, quem? É a H, que senão ia ficar G1 de 2, né? Ok, não tem problema, mas H de 2. Esse tamanho aqui é o H de 2. Mas se eu transladar esse tamanho aqui, que ó, isso aqui é minha H, né? Isso aqui é minha H. Eu peguei a H de 2, deu, ela sobe e baixa no gráfico, vem aqui, então dá esse tamanho. Se eu transladar esse tamanho para baixo, esse ponto que está aqui vai encostar exatamente aqui no 2. Ou seja, o gráfico dessa minha nova função cortará o eixo x no 2. Ou seja, a minha função no 2 vale 0. E aí ela satisfaz, né? Ela fica nesse estilo aqui, né? Satisfaz a f no 2 dá 0. Ok? Então, o que é h do 2? Eu tenho o valor da h? Tenho. Aqui, ó. Então, é só jogar h de 2 aqui, ó. Quem que é o h de 2? Vamos calcular aqui. Quem que é o h de 2? H de 2 é tangente de... Acho que vou ter que aumentar um pouquinho aqui o... Vai ficar meio... Vou aumentar mais um aqui. Okay. Quem que é o h de 2 aqui? H de 2. O h de 2 é a tangente de quem? De π sobre 3, que multiplica, eu vou jogar 2 no x, menos 1,5. Aqui, beleza. 2 menos 1,5, vou fazer essa continha de cabeça, né? Com essa daqui, né? 2 menos 1,5 dá meio, ok? Meio, então vai ficar π dividido por 3 vezes meio.
ok? Se eu multiplicar por 6 em cima e embaixo, o meio vai ficar meio V6 e vai dar 3. Eu corto ele com o de baixo. Ou seja, se eu multiplicar por 6 em cima e embaixo, vai cortar o 3 com 3, então vai ficar só o 6 embaixo. Então, faça essa continha aqui. Isso aqui vai dar o tangente de π sobre 6. Ok? Tangente de π sobre 6. Faça essa continha. Vai dar meio dividido por 3. Vai dar... π sobre 6 é 30 graus, né? Quem que é tangente de 30? Tangente de 30 é raiz de... é 1 sobre raiz de 3, né? 1 sobre raiz de 3. Só usar a raiz de 3 sobre 3, mas não precisa. Então, beleza. Então, esse é o valor... esse valor aqui é 1 sobre raiz de 3. É exatamente esse o valor, é o h de 2. É o tanto que eu preciso baixar, que ela vai cortar certinho. Né? Então, quem que é a minha nova função? Vou chamar a minha nova função de u de x. Então, quem que eu tenho que definir aqui? Então, portanto, definamos a função u de x, que é exatamente a minha... novamente, eu comecei com a tangente, distorci para g, depois distorci para h, calculei o h2 e agora eu vou distorcer para u, que é exatamente pegar a h e o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descer com ela. Se eu desço, então eu tenho que subtrair esse valor, que é o h de 2, que é isso aqui. Então tem que subtrair esse valor. Então eu vou definir a minha função u, que é quem? Qual que era lá? Era tangente de π sobre 3, que multiplica x menos 1,5. Ok, aqui, menos o h de 2, que era 1 sobre raiz de 3. Ok, essa daqui é a minha função u. Essa função u é exatamente uma função que tem essa cara aqui, né? Ela passa no 2 aqui certinho, né? Eu teria que só... Ela faz isso aí. Ela tem distorcida para dar 3 certinho, desce um pouco para baixo para cortar no 2. E ela é exatamente o que eu preciso, né? Para ela... que ela faz isso aqui. Né? Então, essa daqui é a minha função u. Então, onde é que está a definição dela? Vamos ver onde é que está. Acho que está mais para frente. Então, essa daqui é a função que eu quero. Deixa eu só voltar aqui. Essa daqui é a função que eu quero. Tangente de π sobre 3, x menos 1,5 menos 1 sobre raiz de 3. Vamos olhar, antes de eu colocá-la lá, vamos só dar uma olhada nela aqui. Né? O x, quando o x é 1,5, quando o x é 1,5, isso aqui zera, o argumento zero, tangente 0 é 0. Então, ela estaria aqui, né? Só que está transladado para baixo, né? Ok, tá certo. Eu quero saber aqui do domínio, né? Quando o x vai para 3, né? Essa daqui já é a minha função corretinha, ok? Quando o x vai para 3, isso aqui vai para 1,5. Isso aqui, quando x vai para 3, isso aqui vai para 1,5. Ok? Porque é 3 menos 1,5. Okay? Então, isso aqui vai para 1,5. E aqui embaixo tem 3, né? Que é 2 vezes 1,5. Então, se eu cortar o 1,5 de baixo com o de cima, vai ficar π sobre 2. Ou seja, quando isso aqui vai para 3, isso aqui vai para π sobre 2. Então, isso aqui ela vai para mais infinito. Okay? Então, o domínio dela vai, de fato, só até 3. Né? E quando chega para 0, isso aqui vai para menos 1,5, corta com o 2 vezes 1,5 embaixo, isso aqui vai para menos π sobre 2, ela vai para menos infinito. Então essa é a função que a gente tem que colocar lá, em resumo.
Cadê o negócio, cara? Aqui. Tem que aumentar aqui, cara. Vai ser difícil colocar ela aqui. Vamos colocar assim. Então aqui ficou a tangente de π sobre 3, que multiplica x menos 1 e meio menos 1 sobre raiz de 3. Bom, então essa aqui é a solução, ok? Essa daqui é uma função que satisfaz todas aquelas condições, né? Satisfaz essas condições. Ok? Beleza. Bom, eu vou continuar, tem mais 2 exercícios, eu vou continuar na próxima. Beleza? Se por acaso você encontrou alguma função mais simples, beleza, né? Inclusive você pode até escrever, não, eu achei essa daqui e tal, né? Eu fiz os testes lá, eu não encontrei. Os dos ramos, né, das laterais, né, são simples, né? Esse do meio eu resolvi usar a tangente, né? Mas pode fazer de outra forma também, né? Dá para fazer de outra forma. Eu resolvi usar a tangente porque eu achei interessante, né, a distorção dela. Dá para treinar alguma coisa. Beleza? Valeu, pessoal. Abraço.